Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Encerrávamos na semana passada o 5º parágrafo do primeiro artigo da nossa profissão de fé, creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e falávamos sobre a criação do mundo visível. E o 6º parágrafo, na verdade, é um desdobramento do 5º, é todo dedicado à reflexão sobre o ser humano, porque o ser humano ele ocupa um lugar especial dentro da obra da criação. O catecismo ele apresenta 4 motivos pelos quais o ser humano se destaca dentro da obra da criação. O primeiro motivo é o fato de ter sido criado à imagem de Deus, como nós lemos no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Um segundo motivo é que o ser humano, ele reúne em si tanto o mundo espiritual quanto o mundo material. E o terceiro motivo, que o ser humano é criado homem e mulher, né, como um ser complementar, um ser de comunhão. E por fim, porque o ser humano é estabelecido por Deus no ato da criação, na sua amizade. O ser humano é convidado à comunhão com Deus, é convidado a nutrir a amizade com Deus. Bom, sobre esses 4 pontos que fundamentam o lugar único que o ser humano ocupa na obra da criação, então a partir desses 4 pontos, o catecismo organiza a sua reflexão sobre o ser humano. Hoje nós vamos meditar sobre o ser humano criado à imagem de Deus. O catecismo nos diz que de todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. Ele é a única criatura na Terra que Deus quis por si mesma. E só ele é chamado a compartilhar, pelo conhecimento e pelo amor, a vida de Deus. Foi para este fim que o ser humano foi criado, e aí reside a razão fundamental da sua dignidade. Por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano ele tem a dignidade de pessoa. Lembramos que Deus é a unidade de 3 pessoas. O ser humano também é criado com a dignidade de pessoa. Ou seja, o ser humano não é alguma coisa. O ser humano é alguém. E esse alguém, ele tem em si a capacidade de se conhecer, de se possuir, de se doar livremente e de entrar em comunhão com outras pessoas. Este mesmo ser humano, pessoa, é chamado, por graça, a uma aliança com o seu Criador e a lhe oferecer uma resposta de fé e de amor que ninguém mais pode dar em seu lugar. Então, o ser humano ele é criado no diálogo com Deus. Nós vemos muito bem representado isso no relato do livro do Gênesis, em que nós vemos Adão conversando com Deus no paraíso, conversa com Deus face a face. É o chamado ao diálogo, é o chamado à comunhão, que é representado pelo relato da criação. O ser humano, ele é o ápice da obra criadora de Deus, e Deus criou tudo para o ser humano. Mas, ao mesmo tempo em que Deus cria tudo para o ser humano foi criado para servir e amar a Deus e lhe oferecer toda a criação. Nós temos no catecismo um trecho de um sermão de São João Crisóstomo que diz: quem é, pois, o ser que vai vir à existência cercado de tal consideração? É o homem, grande e admirável figura viva, mais precioso aos olhos de Deus do que a criação inteira. É o homem, é para ele que existem o céu e a terra e o mar e a totalidade da criação. E é a salvação dele que Deus atribuiu tanta importância que nem sequer poupou seu Filho único em seu favor, pois Deus não cessou de tudo empreender para fazer o homem subir até ele
e fazê-lo sentar-se à sua direita. Vejamos a grande dignidade que nós seres humanos temos, né? Às vezes nós ficamos um pouco para baixo, às vezes nós temos a nossa autoestima rebaixada, né? Por algum motivo ou por outro, a gente fica pensando, nossa, eu não valho nada, minha vida não tem valor, não sou nada. Mas veja com que grande dignidade Deus nos criou, né? Toda a obra da criação foi feita para nós e nós somos chamados a entrar no relacionamento com Deus. O catecismo ainda continua nos recordando que, na realidade, o mistério do homem só se torna claro verdadeiramente no mistério do Verbo encarnado. Ou seja, se nós queremos saber quem é o homem, quem é o ser humano, nós devemos olhar para a figura de Jesus. Ele, que é verdadeiro Deus, é também o verdadeiro homem. Ele é aquilo que Deus pensou ao nos criar. Então, nele nós devemos nos inspirar para viver a nossa humanidade. O catecismo traz ainda uma pregação, né, de São Pedro Crisólogo, comparando o primeiro homem, que é Adão, e Jesus Cristo, que seria o novo Adão. Vale a pena ouvir as palavras aqui de São Pedro Crisólogo. Diz assim: São Paulo nos ensina que dois homens estão na origem do gênero humano, Adão e Cristo. O primeiro Adão, diz ele, foi criado como um ser humano que recebeu a vida. O segundo é um ser espiritual que dá a vida. O primeiro foi criado pelo segundo, de quem recebeu a alma que o faz viver. O segundo Adão estabeleceu sua imagem no primeiro Adão quando o modelou. E assim se revestiu da natureza deste último e dele recebeu o nome, a fim de não deixar perder aquilo que havia feito à sua imagem. Primeiro Adão, segundo Adão, o primeiro começou, o segundo não acabará. Pois o segundo é verdadeiramente o primeiro, como ele mesmo disse, eu sou o primeiro e o último. Também na reflexão sobre esta criação do ser humano, o catecismo nos recorda que todo o gênero humano, por causa da sua origem comum, ele forma uma unidade. O catecismo ainda cita o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26, que diz, pois Deus, de um só, fez toda a raça humana. E ainda cita o Papa Pio XII, dizendo, maravilhosa visão que nos faz contemplar o gênero humano na unidade de sua origem em Deus, na unidade de sua natureza, composta igualmente em todos de um corpo material e de uma alma espiritual, na unidade de seu fim imediato e de sua missão, na unidade de seu hábitat, a terra, de cujos bens todos os homens, por direito natural, podem usar para sustentar e desenvolver a vida, na unidade de seu fim sobrenatural, Deus mesmo, ao qual todos devem render na unidade dos meios para atingir este fim, na unidade do seu resgate, realizado em favor de todos por Cristo. Esta lei de solidariedade humana e de caridade, sem excluir a rica variedade das pessoas, das culturas e dos povos, nos garante que todos os homens são verdadeiramente irmãos. Na próxima semana, nós continuamos a nossa reflexão sobre o ser humano, refletindo sobre os outros pontos que fundamentam o lugar único que o ser humano ocupa na criação. A começar, a unidade da alma e do corpo, também a comunhão de homem e mulher e o lugar do homem no paraíso. Pensar crendo